Oi, gente linda! Como vocês estão? Espero que estejam aí descansados, cheios de energia para começar aí mais um semestre de ano letivo. Então, veja, nesse nosso retorno, a gente vai dar continuidade à unidade 3 no conteúdo que fala sobre as relações mundiais, tá certo? Então, eu fico aí a sugestão de vocês dar uma revisada em tudo aquilo que a gente já viu dentro dessa unidade, para que vocês derem uma situada aí até onde está indo o nosso conteúdo e poder assimilar nesse nosso retorno, né? O conteúdo passado com a nova chegada, né? Com as versões mais atuais. Então, para esse retorno, a gente vai ficar com o capítulo 9, né? A gente vai dar continuidade a partir do capítulo 9, onde fala sobre os blocos econômicos e as organizações mundiais. E aí, gente, o que é que eu quero dizer com isso? É justamente o processo de organização socioeconômica que começa a surgir no nosso planeta. E aí, como é que isso acontece? Há toda uma questão política e econômica que interfere na organização dessa ordem, né, nessa ordem mundial. E aí, o que eu quero dizer com isso? Na página 89 do livro didático de vocês, vem falando sobre mundo multipolar. E aí, a introdução dele vem dizendo o seguinte: com o fim da Guerra Fria e do mundo bipolar, e aí bipolar por quê? Porque era destinado apenas a dois tipos de processos econômicos, que era o capitalismo e o socialismo, certo? A partir da década de 1990, se sobressaíram três polos de poder econômico no mundo: os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. Ou seja, passa a surgir uma nova configuração econômica dentro desse sistema organizacional dos planetas, dos continentes, né? Ou seja, dos países. Assim, sob o ponto de vista econômico, passamos a ter um mundo multipolar, uma maneira de regionalizar o mundo com a perspectiva da influência das grandes forças da economia internacional. E aí, o que isso quer dizer, gente? Os Estados Unidos, ele começa a comandar um sistema econômico que engloba toda a América do Norte, a Central e a Sul. Já a União Europeia predomina na Europa e no continente africano. E o Japão, que toma conta aí de grande parte da Oceania, como também o sul da Ásia. Então, vejam só, todo esse sistema de ordem é baseado na economia. É como se fosse assim, pega os três países mais ricos do mundo e eles começam a ter predomínio dentro de outros territórios. Então, é por isso que existe essa questão da gente ter várias marcas de vários países dentro do nosso país. Não unicamente brasileira, mas também estadunidense, chinesa, entre outros, tá certo? E aí, nesse sistema, né, multipolar, começa também a surgir os blocos econômicos. E o que são esses blocos econômicos? É como se os países de baixo valor aquisitivo, né, que são julgados aí como subdesenvolvidos, eles começassem a se unir. Claro que não necessariamente todos se unissem de uma vez, mas é como se fosse uma sociedade, onde três ou mais países se juntassem para tentar sanar a dificuldade econômica que eles vêm enfrentando. E aí, quando um bloco econômico, né, quando essa sociedade passa a surgir, um dos principais interesses deles é justamente fazer com que a dependência desses países mais desenvolvidos diminua, né? Ou seja, que o Brasil e os seus sócios e os outros países sócios do grupo brasileiro, do bloco econômico que o Brasil faz parte, diminua a compra de produtos dos Estados Unidos e passe a fazer um sistema de troca entre esse grupo, por exemplo, entre 5 países. Então, tipo, um produto que eu comprava diretamente nos Estados Unidos por $20, eu compro num país que faz parte do mesmo bloco econômico que eu, a $19, e ainda consigo aí uma baixa na tarifa alfandegária, ou então taxa de livre comércio, entre outras
entre outros requisitos que os blocos econômicos se equivalem, certo? E aí o que acontece, gente? Quando acontece a montagem do bloco econômico, né, dos blocos econômicos, é necessário alguém para fazer essa fiscalização se esses acordos são sanados ou não. E aí é justamente quando surge a Organização Mundial do Comércio, que é quem fiscaliza todos esses acordos, tanto na parte burocrática, né, na documental, que, claro, não é uma coisa feita de boca, são vários documentos que precisam ser analisados. E aí, a partir dessa análise documental, eles também fazem a vistoria de como essa comercialização está acontecendo, se eles estão seguindo as normas que foram estabelecidas dentro do bloco ou não, tá? E aí, uma informação que é importante ser dita é que um país que faz parte de um bloco econômico não necessariamente precisa estar restringido a um único bloco econômico. Ele também pode fazer parte de outros blocos, tá certo? E aí, a intenção, né, desses blocos econômicos é justamente elevar o nível econômico interno e diminuir a dependência desses outros países que são elevados e considerados como desenvolvidos. O que também não impede desses países desenvolvidos também terem aí os seus blocos econômicos. E aí há vários modelos de bloco econômicos que se diferenciam quanto ao nível de integração, né, objetivos e interesses. E aí são, por exemplo, a zona de preferência tarifária, né, que é o primeiro nível de integração econômica na formação de um bloco e consiste no estabelecimento de níveis tarifários preferenciais para um conjunto de países, os quais se beneficiam de melhores tarifas e suas transações comerciais, e suas transações comerciais. Exemplo, Associação Latino-Americana de Integração. E aí um bloco esse nome, Associação Latino-Americana de Integração, é um bloco econômico que na nomenclatura é chamada de ALAD, tá certo? Outro interesse também é a Zona Livre de Comércio, que é o segundo nível de integração, que trata-se de um modelo cujo objetivo é reduzir ou eliminar totalmente as taxas de importação e exportação, a fim de facilitar maior circulação de mercadorias entre países membros. Exemplo, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a NAFTA, na sigla em inglês, certo? E aí, essa zona livre de comércio, gente, é como, por exemplo, o que acontece com o Brasil e com o Uruguai. Os produtos que são comprados internacionalmente no Uruguai pelo Brasil, eles não têm a taxa, né? A parte financeira, né? Como se diz, a tarifa de importação, ela é reduzida. Ela não é eliminada, mas ela tem uma porcentagem de redução. Temos também a União Aduaneira, modelo que propõe a redução gradativa das tarifas de importação e exportação, como a Zona Livre de Comércio, mas que estabelece uma tarifa externa comum, intitulada de TEC. Imposto cobrado sobre produtos de países que não pertencem ao bloco. O exemplo desse, um bloco econômico, é o Mercosul, que é o que acontece. Os países que se relacionam aí nesse mesmo bloco econômico, eles não cobram a taxa comercial de importação e exportação. Mas, se for feita uma comercialização, né, um acordo de um país que não faz parte desse bloco econômico, essa taxa, ela é cobrada normalmente. Temos também um mercado comum, modelo mais completo de bloco econômico que, além de reduzir e até eliminar as taxas de importação e exportação, estabelece a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas pelas fronteiras políticas de seus membros. Um exemplo, União Europeia, que aí acontece todo um processo. Tanto a economia por parte de impostos, como também de taxas tributárias, como também a gente não precisa daquela situação de passaporte, né? Então, os países que fazem parte aí da União Europeia, as pessoas podem circular, assim como também as mercadorias, sem necessariamente ter que pagar para entrar ou precisar de uma declaração de permissão de entrada ou de saída dos países, tá? E aí, por fim, a gente tem
a União Econômica Monetária, que aí é o extremo, né? É o nível mais completo que um bloco econômico possa ter, né? Nesse modelo adotado, né, entre esses países membros, uma moeda única, que é a situação aí do euro, né, gente? Que o euro, apesar de ser uma moeda que circula mundialmente, mas ela não está presente em todos os países. Ela fica resumida em apenas alguns. E aí, além dessa moeda única, há também a padronização da política econômica, a fixação de taxas de inflação e política de juros. É o caso, por exemplo, que vem trazendo aí no livro de vocês, da zona do euro, em que os 19 países da União Europeia extinguiram as moedas nacionais e adotaram apenas uma, com um banco central supranacional para controlar o sistema financeiro dos países membros. E aí é o que eu disse anteriormente, é a situação do euro, certo? E aí, dentro desses traçados, né, de acordos que acontecem entre esses outros países, vem também a questão das associações internacionais, que são os acordos que acontecem entre esses países, sejam eles de um mesmo bloco ou não. Dependendo do grau de interesse que eles almejem atingir, esses países eles podem formar um único bloco ou a maioria deles, né? E aí um exemplo disso é quando vem aí aquelas convenções em prol do meio ambiente, onde todos os países representantes, no caso, se reúnem para buscar soluções para impedir ou diminuir os impactos ambientais, certo? A gente vai dar mais uma continuidade nesse conteúdo durante as nossas aulas. E aí, lembrando, para quem está 100% remoto, qualquer dúvida que surja durante ao assistir o vídeo, assim como também a leitura do texto e a realização das atividades, podem me procurar no privado, tá certo? Eu retorno com vocês assim que possível. Então, um grande cheiro e a gente se encontra logo mais.